A lenda milenar do lobisomem sempre esteve no nosso imaginário popular. O simbolismo do homem, entregue totalmente à sua bestialidade, já é presente na Grécia Antiga. Isso há pelo menos 2000 anos. É dito que todo mito tem a sua base na realidade. E talvez esse também seja o caso, pois hoje eu quero te apresentar 7 casos reais de licantropia, onde os indivíduos realmente alegam serem lobisomens. Quero deixar claro logo de início, se você acredita ser algo desse tipo, procure ajuda, espiritual ou médica mesmo. Sério, isso não é brincadeira e certamente levar essas ilusões como algo real vai te prejudicar muito. Procure ajuda. Dito isso, eu quero te agradecer pelo seu gostei, a sua inscrição e o seu compartilhamento, e eu gostaria de te avisar sobre o meu livro que eu estou muito prestes a lançar, uma ficção científica / fantasia bem diferente do que você está acostumado, com muita ação, muitas batalhas diretas, 1 contra 1 mesmo, muito poder diferente e uma história, cara, que vai te arrancar uma lágrima, eu te garanto. Abaixo eu tenho uma lista de espera para você se cadastrar e receber algumas dicas do que você vai encontrar na minha história. Te vejo lá. Vamos lá, número 7. O lobisomem de Bedburg. Esse aqui é bem bizarro, especialmente pela falta de informações sobre esse camarada aqui, Peter Stubb. O único registro escrito do caso do Peter, também conhecido como lobisomem de Bedburg, é um panfleto sinistro que circulou em Londres entre 1589 e 1590. Stubbed, também escrito como Stupp ou Stupft, alega que desde a sua juventude ele foi muito inclinado ao mal. Segundo a própria confissão do Stupp, ele fez um acordo com o diabo e pediu especificamente para ampliar a sua malícia com homens, mulheres e crianças, e isso na forma de algum animal, para que ele pudesse viver sem medo, e conhecido como o executor de qualquer coisa sangrenta que ele pretendesse cometer. Em outras palavras, ele basicamente queria muito poder para fazer muita merda sem se preocupar com as consequências. O panfleto menciona que o diabo deu-lhe um cinto que, sendo colocado sobre ele, Peter seria transformado em algo semelhante a um lobo ganancioso e devorador. Descrição do próprio, tá? Forte e poderoso, com olhos grandes que à noite brilhavam como brasas de fogo, uma boca grande e larga, com dentes muito afiados e cruéis, um corpo enorme e com patas poderosas. E assim que ele removesse o mesmo cinto, ele voltava à forma anterior, de um homem comum, como se nada tivesse acontecido. Esse panfleto classificava Stubb como um serial killer, que assassinou e às vezes devorou suas vítimas durante um período de 25 anos. Ele também foi acusado de incesto com sua filha, bem como matar e comer seu próprio filho. Quando foi capturado, Stubb contou tudo sobre seu acordo com o diabo e o cinto mágico que o transformou em lobo, confessando os assassinatos, o incesto e o canibalismo. A execução dele foi em 31 de outubro de 1589, em Bedburg, e foi um processo excepcionalmente horrível. E vou te poupar a descrição. Um amigo, aliás, sua namorada e a filha de Stubb, ambas também acusadas de incesto, foram igualmente torturadas e queimadas vivas. Após as execuções, o corpo de um lobo foi exposto a público e sua cabeça foi substituída pela do Stubb, como um aviso para qualquer outro imbecil que tentasse fazer as bizarrices do Peter. Cara, na vida real é sempre pior que nos filmes. O próximo lobisomem da nossa lista fez os seus ataques mais famosos 10 anos depois desse aqui. Número 6, o lobisomem de Angers, ou também conhecido como o lobisomem de Caude. O nome da vez é Jax Rowlett. E o que sabemos sobre esse camarada vem de um relato de 1865, da escritora Sabine Bergold. Em 1598, o corpo mutilado de um adolescente foi descoberto na floresta, e lobos foram avistados nas proximidades. Não muito longe dali, Rowlett foi encontrado ferido e seminu. Depois de ser preso e confessar o assassinato, Rowlett revelou que recebeu uma pomada, sim, você ouviu bem, uma pomada que o transformou em lobo. O menino encontrado nas redondezas nem foi a sua primeira morte, disse o próprio Rowlett. Esse maluco aqui havia assassinado e comido outras pessoas antes. Ao contrário de outros casos, não há nenhum registro claro de que o Rowlett tenha sido torturado para fazer as suas confissões. E diferente do Peter, o
Jax não confessou ter feito um acordo. Ponto importante aqui, Peter não pode ter inspirado os ataques do Rowlet, porque Peter viveu na Alemanha, enquanto o Jax é da Espanha. Como estamos falando do finalzinho dos anos 1500, Rowlet foi condenado à morte por assassinato, licantropia e canibalismo, mas, após um recurso, ele foi considerado doente mental, ou, segundo o próprio relato, pelo menos foi internado em um asilo e teve educação religiosa por 2 anos, e é tudo o que sabemos sobre ele. A parte mais bizarra, eu acredito, são os lobos próximos ao local do ataque, como se estivesse acompanhando o Rowlet, fora, a origem desconhecida da tal pomada que disparava a sua transformação. Mas e você? O que você acha dessa história? Número 5, o lobisomem de Dole. Por volta de 1572, na cidade de Dole, na França, várias crianças desapareceram e mais tarde foram encontradas destroçadas na floresta. Já começa tranquilo. Naquele outono, os habitantes da cidade foram encarregados de encontrar o lobisomem responsável, até porque os relatos sempre insinuam que os moradores locais já tinham uma suspeita de que havia alguma coisa sobrenatural nas redondezas. Em novembro do mesmo ano, um grupo de caçadores testemunhou o ataque de um animal selvagem a uma criança, e um desses indivíduos reconheceu que o animal tinha características que lembravam o eremita local Gilles Garnier. Uma semana depois, quando outra criança desapareceu, Garnier e sua esposa foram presos. 50 pessoas testemunharam contra o Garnier, alegando que esse camarada não era só uma pessoa, mas a fera de Dole. O próprio Garnier acabou confessando ser um licantropo e que caçava, matava e comia as crianças que se aventuravam na floresta. E pior, cara, ele acabou dizendo que ele dividia a carne com a sua esposa. Em janeiro de 1573, Garnier foi queimado na fogueira, apesar de não haver nenhum relato do destino da sua esposa. Uma parte importante a ser dita é que algumas especulações modernas dizem que Garnier era de fato o culpado dos assassinatos e do canibalismo. Ele provavelmente achava as crianças mais fáceis de capturar do que os animais selvagens, mas que talvez a confissão de ser um lobisomem foi fruto de uma doença mental, a própria licantropia ou da tortura. Eu vejo outros criadores de conteúdo abordarem esses relatos e não citarem esse detalhezinho aqui. Nessa época, quando o indivíduo era pego praticando licantropia, vampirismo, bruxaria ou qualquer bizarrice que envolvesse magia negra, ele era torturado das maneiras mais cruéis já imaginadas, ou para confessar o crime, o que muitas vezes terminava com o cara confessando algo que não era verdade, ou para mandar um recado para outros com essas inclinações. Se prestar atenção, vai perceber que depois que o primeiro era capturado, muito dificilmente apareciam outros lobisomens, porque o final do primeiro sempre era algo muito cruel. Número 4 e 3, sim, uma dobradinha, porque os dois foram conhecidos como os lobisomens de Poligny. Os lobisomens de Poligny foram 3 homens acusados de licantropia na França em 1521. E calma, tá? Eu falei 3 mesmo. E tu vai entender o porquê. O que se sabe é que um viajante que havia sido atacado por um lobo rastreou o animal ferido até a casa de Mitchell Verdon, onde Verdon foi encontrado pingando sangue. Sim, esse viajante conseguiu machucar a fera, mas quando a encontrou, era um homem. Verdon foi preso e, sob tortura, confessou ser lobisomem. Mas é aí que a coisa fica mais perturbadora. Verdon não era o único lobisomem. Enquanto estava sendo torturado, Mitchell mencionou que Pierre Bourgault e Philibert Montot eram seus companheiros na licantropia. Bom, quando capturado, Bourgault confessou ser um lobisomem e foi mais além, contando uma das histórias mais medonhas que eu já li em toda a minha vida, velho. Que coisa bizarra. Segundo o licantropo, ele diz que quando era um simples pastor, para proteger as suas ovelhas, ele fez um acordo com 3 homens misteriosos montados em cavalos negros, também vestidos de preto. Bourgault disse que só descobriu mais tarde que o acordo implicava a renúncia a Deus e o seu batismo. Ele também confessou que nos anos seguintes, Mitchell lhe deu uma pomada que o transformou em um lobo, e juntos ambos mataram pelo menos 2 crianças. Nunca ficou claro se o Philibert também confessou a licantropia, mas não importou muito, porque ele também foi executado junto com os outros 2 lobisomens. E eu resumi muito aqui, tá? Porque esse é um daqueles casos que merece um vídeo só pra ele. Sério, cara, esse caso aqui dos 3 lobisomens é muito bizarro. Número 2, o lobisomem de Ansbach. Esse aqui é diferente, porque nesse caso era um lobo de verdade. Em 1685,
O Principado de Ansbach, hoje distrito da Alemanha, fazia parte do Sacro Império Romano. Na época, esse local foi atormentado por um lobo que atacava o gado. Porém, a criatura acabou desenvolvendo um apetite bastante particular por seres humanos. Os cidadãos pensavam que estavam sendo aterrorizados por um lobisomem e acreditavam que sabiam exatamente quem era. Seu prefeito anônimo, odiado e já morto, que havia retornado ao mundo dos vivos disfarçado da fera. Um grupo com cães de caça levou o lobo até um poço onde a criatura foi finalmente morta. Ainda acreditando que se tratava de um lobisomem, os cidadãos cortaram o nariz do lobo, vestiram ele com roupas de homem e o penduraram em um poste, simulando uma pessoa na forca. Uma parte importante dessa história é que o lobo, nesse caso aqui, baseado nos relatos das vítimas, tanto animais como humanas, ele teria que ser muito grande mesmo, uma aberração na natureza. E isso também explicaria a atitude tão exagerada da população. Porque, pensa só, tem relatos de lobisomens pra tudo que é lado. Daí aparece um lobo imenso na região e que caça pessoas. O que você acha que eles iam pensar? Número 1 e o mais aterrorizante de todos, Austin Harrow. Eu vou trazer esse caso aqui para reiterar o que eu falei no início do vídeo. Se você está sentindo vontade de fazer algo semelhante a esses caras, vai se tratar. Você está doente, cara, ou com muito tempo livre. E se acha que eu estou exagerando, leve esse terrível incidente aqui como exemplo. Em 15 de agosto de 2016, os policiais do condado de Martin encontraram Austin Harrow, de 19 anos, em cima do ensanguentado John Steve III, de 59 anos, mordendo seu rosto e emitindo sons de rosnado. Dentro da garagem estava Mitchell Miscon, de 53 anos, espancada, ensanguentada e inconsciente. Quando esse merdeiro foi levado naquela noite, ele disse que comeu algo ruim, e quando questionado sobre o que era, esse filho da mãe respondeu: humanos. Infelizmente, esse desgraçado foi inocentado há pouco tempo, considerado louco, enquanto os dois senhores, vítimas desse sem o que fazer, não suportaram os ferimentos. Esse caso de síndrome de lobisomem chamou muita atenção, porque esse merda aqui já havia dado sinais claros de que ele não estava normal. Antes do ataque, Austin literalmente bebeu óleo de cozinha e estava muito inquieto, discutindo com seu pai, e pouco antes de cometer as atrocidades, ele ficou vagando na rua na frente da sua casa. Quando a polícia chegou, eles precisaram usar um taser, chutar ele na cara e até usar um dos seus cães para tirar esse cara de cima das suas vítimas, de tão alucinado que ele estava. E isso podia ter sido evitado se as pessoas próximas tivessem prestado atenção e parado esse moleque antes. Eu entendo que a maioria das pessoas levem esses casos apenas como lendas e tal, mas especialmente com toda a baboseira que você vê hoje em dia, tem gente que não entende onde acaba a fantasia e começa a realidade. Se você conhece alguém com algum comportamento parecido com esses, tenta chamar a atenção desse camarada, porque para ele sair de um simples rosnado para um ataque psicótico é um estalar de dedos. Para você que acha que eu estou exagerando, eu vou deixar na descrição o livro Lobisomem, um tratado sobre licantropia, onde você vai entender que casos como o do Austin são muito mais comuns e terríveis do que parece, e não são nem de longe tão fantasiosos e romantizados como nos filmes. A coisa na vida real, cara, é muito pior.